O objetivo desse projeto era aproveitar, hoje em dia nós temos um manancial de dados, todos aí soltos, mas que não geram necessariamente ganhos de eficiência. Então, os dados abertos são algo muito desejável do ponto de vista de transparência, certamente, mas além disso, a gente acredita que eles tenham uma função como para melhorar a eficiência dos sistemas. Nesse caso, a gente estava muito preocupado com a melhoria da eficiência dos serviços públicos urbanos em particular. Dado o objetivo do projeto, a gente partiu de dados abertos. Então, os municípios têm diferentes níveis de dados abertos. A gente trabalhou com 5 municípios distribuídos pela América Latina, e cada um tinha um nível de desenvolvimento. São Paulo era um dos municípios envolvidos, ele tinha um nível muito alto já de oferta de dados públicos, e isso ia rebaixando, Miraflores no Peru ainda era muito incipiente, Jalapa no México também. Então, a gente conseguia fazer coisas diferentes dependendo do tipo de local. Então, essas eram as fontes de dados. As fontes de dados são o que a gente chama de GTFS dos ônibus, ou seja, ele te dá a localização do ônibus. Se for um GTFS dinâmico, te dá a localização do ônibus em tempo real. Se for um GTFS estático, que era o que os outros municípios tinham, só São Paulo e Montevidéu tinham um GTFS dinâmico, você tem uma ideia de onde está o ônibus, ou seja, você tem mais ou menos como se fosse um mapa de todas as rotas de ônibus, mas com os pontos de parada e a previsão de quando que ele iria passar naquele ponto. Em termos de métodos, em geral, a gente fez programação de baixo nível, mas com algumas experiências ainda incipientes de inteligência artificial. Os principais resultados, essa é uma pesquisa extremamente aplicada, Então a gente gerou um indicador que mostra o tempo de deslocamento por ônibus versus o tempo de deslocamento por automóvel. E o que te mostra isso? Que na hora de pico você vai mais rápido de ônibus do que de carro, sobretudo nos corredores de São Paulo, evidentemente. Fora de corredores você não consegue ter isso. Então a gente espera que isso também tenha um efeito de advocacy, ou seja, as pessoas comecem a perceber que é mais negócio andar de transporte público na hora do pico do que de carro. A gente gerou também um portal em que os municípios podem colocar suas obras e aí as pessoas podem saber o andamento da obra, em que etapa está, o quanto está atrasado ou não, até para poder cobrar o município, O município topou abrir esses dados. Então, usando os dados do Waze, a gente gerou aí um mapeamento dos sinistros que ocorrem de trânsito. Então, para os municípios poderem ver como que eles poderiam melhorar as condições viárias, por exemplo, ou a sinalização para conseguir reduzir o número de sinistros. Sinistralidade é um elemento que acaba gerando muitos custos hospitalares, acabam perdendo vidas, que isso é algo incomensurável. Mas, sobretudo, a gente queria mostrar uma maneira de você trabalhar. É uma maneira de trabalhar que a gente denomina de inovação aberta. Acho que o grande resultado, apesar de ser uma pesquisa super aplicada, com resultados super palpáveis, que eu dei uma descrita agora, na verdade o nosso grande resultado é mostrar como se trabalha com inovação aberta. Todos esses códigos estão abertos hoje em dia, então é possível que os municípios sigam desenvolvendo, trazendo novas usabilidades, enfim, usando esses dados para os seus fins de política pública urbana.